você gosta de Bíblia, se você gosta da Bíblia, se você foi impactado pela Bíblia, hoje tem, mas não está disposto a defender a Bíblia como alguns teólogos defendem, né? Como uma coisa materialmente literal, né? Eu chamo isso de fetiche do materialismo, que domina tanto a nossa igreja. Se você tem esses dois requisitos, eu acho que esse vídeo é para você, né? Hoje tem sido um desafio crer na Bíblia, né? Hoje eu estou lançando um short, acho que vai ficar bom. E lamentavelmente tem sido bombardeada, né? E eu acho como muitos, quem se deu ao trabalho de ler, se permitiu ser impactado, né? Uma conversa pessoal, sem entrar em defesas históricas ou defesas científicas ou coisas similares, né? As pessoas tendem a fazer o que aconteceu quando houve a explosão de conhecimento, principalmente conhecimento de física quântica. Houve uma explosão, né, de conhecimento. Os crentes ficaram numa situação um pouco difícil e criaram fundamentalismo, né? Foram para as cavernas, voltaram para as cavernas para se defender da fé. Talvez de formas a gente entende a dificuldade, o sofrimento, mas provavelmente algumas pessoas simplesmente começaram a exagerar no fundamentalismo. A questão da literalidade material é uma coisa que não se discute. Geralmente se coloca em termos de literalidade, né? Eu creio numa Bíblia literal, né? Numa verdade literal. E você talvez creia, mas o que a gente vai fazer com as palavras que estão lá, né? Com os termos que estão lá? E aí você se sente obrigado a saber grego, se sente obrigado a saber hebraico, se sente obrigado a fazer grandes estudos teológicos, a seguir linhas teológicas e tudo mais. E isso é um sofrimento, porque a Bíblia é simples e lembrando das palavras de Jesus, ele disse, eu fico feliz, eu agradeço ao Pai porque ele escondeu das pessoas sábias e revelou aos simples. Então a Bíblia é um livro de simplicidade, de honestidade, de uma relação direta com Deus. Então não importa todos os detalhes técnicos. É bom estudar, é sempre bom estudar. Assim como quando você se apaixona por alguém, você procura saber mais sobre a pessoa. É natural que você estude mais sobre Deus, sobre a Bíblia e tudo mais. Mas tem um desconforto que está pegando muito crente, derrubando muito crente. É aqui que eu queria entrar, tá? É no temor de Deus que eu falo essas coisas aqui. E aí você já pode até... Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você possa falar assim, não, agora é demais, agora eu vou parar. Então deixa eu só falar da onde nasceu um pouco desse vídeo. Eu assisti um vídeo sobre, muito bom, deve ser Branca de Neve, a história não contada de Branca de Neve, alguma coisa sobre os irmãos Christian Anderson, né? Anderson, os irmãos Anderson. É Anderson, né? Acho que é isso. Enfim, e foi muito interessante. Se você tiver curiosidade, eu vou tentar ver se eu acho. Eu me programei para fazer um estudo sobre isso, mas aí eu falei, não, vai direto mesmo, eu vou ligar a câmera e vou falar. E eu vou ver se eu achar esse vídeo, eu coloco aqui na descrição, tá? Mas é sobre a Branca de Neve. Aí você fala, pô, mas Branca de Neve? Sim, a partir de um vídeo sobre a Branca de Neve, sobre a escrita da Branca de Neve, eu já tinha maturado essas ideias, eu já tinha essas ideias muito... assim, num nível ainda não muito sólido, como eu vou apresentar aqui agora. Basicamente, o que aquele texto traz é que o texto, qualquer texto, tem, principalmente textos sagrados ou textos que são
mundiais, né? Eles transcenderam a cultura, transcendem o tempo, transcendem a língua. Textos assim, eles têm três aspectos. Eu não sei se alguém já estudou sobre isso, mas eles têm três aspectos. Primeiro, eu vou começar talvez pelo mais pessoal, mais íntimo, né? Geralmente uma história, uma boa história, ela tem uma dimensão de memória, de afeto e de justiça. Né? Suponha que tua avó sofreu uma injustiça. Né? Isso, e você, ela foi uma mulher guerreira, ela ajudou a criar teu pai, a tua mãe, ela salvou a família. Né? Então ela é uma pessoa marcante, ela marcou uma geração. Isso vai falar muito com o Pentateuco também, a Torá. Então você tem essa memória, essa necessidade de fazer justiça, de trazer à memória um ato de justiça. Tá? Então esse é o primeiro elemento, o primeiro motivador de um texto. E muita gente escreve livros em cima disso. Mas tem os grandes textos têm mais, eu acho que tem mais, principalmente o texto bíblico, ele tem mais duas dimensões. Primeiro, um fato extraordinário, ok? Um rompimento rompimento de um istmo, inundação, um bólido que caiu na terra, enfim, você vai começar a entender, você conhece a Bíblia, vai começar a entender o que eu estou falando. Tem um fato extraordinário. Algo que marcou uma geração, que marcou uma população que tem a necessidade de preservar, e isso numa época que não existia escrita adequada, onde as pessoas não escreviam, não filmavam, não postavam no YouTube, não postavam no Instagram. Então você tem um fato espetacular, que as pessoas comentam por décadas. Então você tem dois elementos clamando por um registro. E aí vem o terceiro elemento, e talvez o mais importante de todos, é o mito fundacional. E é aqui que as coisas fazem sentido. Eu não quero desenvolver eu não quero desenvolver um exemplo, né? Mas imagina você... Vou fazer uma história aleatória, tá? Se aproximar da Bíblia, ótimo, se não, ok. Você tem um parente que foi muito justo, que teve que convencer seus parentes a sair de uma cidade perversa. Você tem um outro fato que já rondava, ou que aconteceu antes, ou que aconteceu depois, que foi, por exemplo, um bólido no meio do Oriente Médio. Ok? Isso, de fato, parece que existiu um bólido no meio do Oriente Médio. Não sei se chegou a destruir alguma civilização, mas teve um bólido, uma bola de fogo que simplesmente explodiu, assim como Tunguska explodiu e destruiu uma região. Fez um estrago, deixou uma memória. E você tem os mitos fundacionais, que são as nossas memórias, no nosso canal aqui. Nosso canal, lembrando, é um canal de especulação e de provocação. Né? Aqui nada é verdade, nada, eu não defendo nada, eu não defendo nada, eu não tenho doutrina, teologia, não, eu simplesmente especulo em base do que eu conheço e do que eu lembro e do que eu sinto, ok? Eu sei que sentir é uma coisa muito ruim no meio evangélico, né? Mas enfim, na pré-existência você tem alguns mitos fundacionais, né? Um deles, a gente se apropria de alguns textos bíblicos sobre a queda de Satanás, que arrastou a terça cauda. Esse é parte do mito fundacional de um pré-existencialista. Ele vai crer nisso, né? Ele não vai crer que simplesmente ele nasceu e foi imputada uma culpa porque Adão e Eva fizeram besteira. Né? Esse também é outro item que pode ser muito bem aproveitado nessa tríade de fundamentos, né? De fundamentos de um texto. Toda a história do Gênesis podem ser trabalhadas no que eu estou apresentando aqui. Né? A questão do afeto, da justiça e do afeto, a questão do fato extraordinário e a questão do mito fundacional, ou pré-existencial no nosso caso. No meu caso, né? Então, houve
um distúrbio no céu, a gente foi lançado fora. E a partir desse distúrbio, é muito fácil contar algumas histórias, como Gênesis 3, como Gênesis 3 é a história do fruto proibido, do assassinato de Abel, de, de Noé, né? Enfim, de Sodoma e Gomorra. Isso é interessante. E aí, algumas pessoas falam, não, você tem que crer numa Bíblia literal, porque se você duvidar que a terra se encheu de água, então você vai ter que duvidar da palavra de Deus, de Jesus, não sei o quê, porque afinal de contas está tudo no mesmo balaio, ou no mesmo escopo, ou no mesmo bojo, né? Ora, isso é um pouco problemático, porque eu vou chamar, eu gosto desse termo, isso é um fetiche materialista. A gente precisa provar, por meios de uma ciência que a maioria dos crentes não dominam, não tem paciência para estudar, só os físicos e os matemáticos é que podem ser felizes, né? Porque eles podem fazer toda a abstração em termos de cálculo numérico, né? de representação matemática, e nós não. Mas mesmo assim, viajando em aviões e usando GPS, ainda assim a gente diz para essas pessoas que a criação é de 6 dias, não sei o quê. E eu não quero entrar no mérito se é possível, não é do meu escopo, porque não é da minha alma, não é a matéria que Jesus disse que para nada serve, não é objeto de estudo da Bíblia. Apesar de trazer muitos insumos, trazer muitas informações, contextos, metáforas, ok. Mas a Bíblia não está preocupada com o corpo, não está preocupada com pó, não está preocupada com pedra, não está preocupada com os astros. Ela está preocupada com a alma. Ela foi escrita do Espírito de Deus para as almas humanas. E isso muda um pouco as coisas. E essa tríade entre afeto e justiça, isso é muito importante, fato extraordinário e mito fundacional, consegue ser a verdadeira a projeção, a forma que a gente pode abstrair, que a gente pode se lançar no entendimento das coisas espirituais e atemporais, coisa que a matéria sempre vai ser fragmentada. Isso até acho que os bons físicos concordam que o entendimento da matéria é complicado, que o entendimento da física é complicado, que o entendimento da gravidade é complicado. Se para eles é difícil, por que nós temos que competir? Porque o crente, o cristão, o espiritual, o religioso, tem que entrar nesse embate se isso não é a coisa mais importante, é secundária. A matéria está para servir ao espírito e não o espírito servir à matéria. Contudo, e aqui fica a minha advertência, contudo as pessoas estão preocupadas em defender uma fé com provas materiais. É o que eu chamo, e repito, fetiche do materialismo, né? Que dominou, que foi inoculado pelos materialistas e que grudou, infectou o corpo de Cristo, a ponto de ele se arvorar no direito de ir para esse embate que eles mal dominam e que é irrelevante, não há necessidade. E aí a gente perde a batalha, e a gente não consegue levar transcendência, levar beleza, poesia para essas pessoas materialistas, porque nós descemos no nível deles, em vez de trazer eles para o nosso nível. Então, assim, dá para desenvolver. Se eu fosse um pouco mais brilhante, eu desenvolveria. Dá para pegar a Gênesis inteira e ficar especulando sobre isso. Eu gosto muito de especulação, esse é um canal especulativo. E faria isso. E aí fica o convite para você. Não sei, o canal está começando a ter uma relevância muito pequena, mas vai fica 10 anos ali. Então, pensa nisso. Sai dessa armadilha que os materialistas e os... bom, deixa para lá. Fizeram.